Deixa eu explicar para o pessoal o que nós vamos fazer e aí a gente manda bala. Bom, nós vamos começar o nosso workshop dia 1º, que vai ser segunda-feira. Vão ser 3 dias de workshop, aula online, gratuita, onde eu vou dar 3 aulas explicando muitas coisas sobre paternidade e alta performance, que é o meu treinamento mais completo que tem para a gente aplicar com as nossas crianças. Eu convidei algumas pessoas que já fizeram meus treinamentos, que têm ser humaninhos em casa e que precisam das ferramentas. Na verdade, todo mundo precisa, mas nem todo mundo sabe. Mas tudo bem. Que precisam das ferramentas para aplicar. E eu estou chamando algumas pessoas que eu tenho mais contato, a gente bate mais papo, para que eles possam compartilhar com o pessoal da live e a gente poder entender como que funciona, o que é, por que não é, como que se aplica nos ser humaninhos, as diferenças, enfim. Nós vamos fazer o seguinte. A minha ideia dessa live é mostrar para você que às vezes as pessoas pensam assim, me mandam mensagem, Camila. Ah, Anderson, mas é muito difícil, eu não sei como é que tu consegue, é porque tu só faz isso, né? Tu treina pessoas, então é isso que tu consegue. Cara, eu trouxe pessoas aqui que na verdade não é essa percepção. É só querer que a gente consegue. Eu não tenho nada de diferente. Eu ensino isso para minha filha já desde pequenininha. Filha, tem alguém que consegue fazer tal coisa? Tem. Ele tem 3 bracinhos, 4 bracinhos? Ele tem 3 olhinhos? Ele tem alguma coisa que você não tem? Então, tudo que um ser humano faz, você também pode fazer. É só você copiar o que aquela pessoa está fazendo. A gente chama isso de modelagem na PNL. Então, a primeira pessoa que eu convidei é a Camila, que é essa moça que está aqui, ó. A Camila tem 2 ser humaninhos em casa, né? O Léo e a Bia. O Léo tá com 4 e... Ele vai fazer 5 agora em junho. Em junho. Então, o Léo tá fechando 5 aninhos agora, já. E a Bia tá com 2,5? 2,5. A Bia tá com 2,5. A Camila tem 2 ser humaninhos em casa. A Camila trabalha fora, né, Camila? Que a gente tem... A Camila é físio, ela é fisioterapeuta. Olha só, a Camila trabalha fora. Ela cria os babies. Eu nunca digo que é sozinha, mas ela cria sozinha. Ela é mãe solo hoje, cuida dos 2. E ela consegue, cara. Ela não tem 3 bracinhos, não tem 4 perninhas, não tem 3 olhinhos, graças a Deus, não é nada de anormal. E ela consegue cuidar dos babies dela, dos ser humaninhos. E eu vou fazer perguntas para Camila aqui para você entender como que ela aplica e, cara, o resultado disso, a magnitude que isso pode alcançar. Estamos combinados? Bora! Eu não sabia que ia ter chamado oral, mas vamos embora. Vamos lá, vamos ver se tu estudou. Não, a primeira pergunta que eu quero te fazer é assim. Eu quero dividir em 2 etapas. Antes de você ter feito o PAP e posterior de você ter feito o PAP, para a gente entender a movimentação das nossas crianças. Basicamente é isso, tá? Então a primeira coisa que eu quero te perguntar é assim, Camila, como é que era o dia a dia antes? Como é que eram as crianças? Como é que os seres humaninhos conviviam? Tá. Enfim. Tá. Quando eu te conheci, então vamos fazer uma retrô, né? Tá. Eu estava grávida da Beatriz, né? O Leonardo Sério? tinha... Já me conhece há tanto tempo assim? Não, calma, olha eu já... Não, ela era bebezinha, ela era menor, calma. Eu também dei um tilt agora. Essa é a que o Léo idade. era bem menor. Não, tá certo. Faz 1 ano e pouco só, faz um ano, Tá. tá fazendo 1 ano e meio, acho. 1 ano e meio, ok. E a Bia era bem pequenininha ainda, ela era bebê, né? E a rotina em casa era essa que você falou, trabalhando o dia inteiro fora de casa, as crianças na escolinha. Só que, assim, crises de birra muito intensas, né? Leonardo estava numa fase bastante difícil. Meu emocional estava completamente abalado, né? Eu muito nervosa. E eu percebia que isso era uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso, assim. Eu ficava nervosa, as crianças ficavam mais nervosos ainda, as birras intensas e frequentes e diárias, né? E era assim, uma loucura. Isso te influenciava? Eu vou fazer Oi? algumas interrupções Tá. para fazer perguntas. As birras do Léo te tiravam do eixo? Te incomodava? Muito. Eu me sentia completamente despreparada, assim. Eu falava, meu Deus, o que eu faço agora? E aí a gente ouvia de tudo, né? Ignora, põe de castigo, grita junto, enfim, você ouvia de tudo, pira junto, né? E Tu tentou eu algumas dessas, não?
Na época, antes de te conhecer, a minha tática era ignorar. Deixar Eu ela ach... chorar, eu achava que ignorar a birra dele era o que vai passar. mais resultado, assim. Eu achava porque eu ficava tentando ali, porque eu tentava romper com o comportamento errado dele, e isso não funcionava de fato. E aí parecia que a birra piorava, então eu achava que quando eu ignorasse, deixava ele lá, ele cansava. Ele chegava à exaustão, cansava, e eu achava E que era acontecia. então, Acontecia. Nessa acontecia. fase, o Léo tava com 3. 3 e pouquinho? Ele tinha três. Eu me confundi um pouco no começo da história, porque, na verdade, ele teve uma crise de birra quando ele era bem menorzinho, que eu tava grávida, mas eu ainda Ah, não nasci nesse momento, e aí depois passou e voltou isso o ano passado. Ele tava com 3 aninhos, antes de completar 4 até. tá. E aí as táticas que você usou, então, foi principalmente ignorar. Deixa chorar, Sim, uma hora cansa e era para. exato, exato. Eu deixava muitas vezes ele cansar de tanto que ele chorava e gritava. Eu lembro que eu te contei, ele chegava a ter palpitação, falta de ar. Eu ficava ali monitorando para ver se estava tudo bem com Você não ele, vai morrer. se não tinha um troço, né? Tinha vezes que eu tinha medo. Eu falava, ele vai ter um troço de tão nervoso que ele ficava, né? E eu ignorava. Era o que eu achava que estava certo na época, né? E, entre aspas, funcionava. Porque uma hora ele tinha que parar. Então, só que esse funcionava, demorava, chegou a demorar mais de hora, né? Dele gritar Uau. 40 minutos, ficava 1 hora tendo as crises de birra dele. E assim, era diário, né? Então é enlouquecedor, né? Então você perguntou Sim. se isso me afetava? Demais, demais, demais. Eu ficava Entendi. extremamente nervosa, chateada, chorava. Enfim, totalmente despreparada. Dá um sentimento de impotência, não dá? Muito, total, total. E, é- e Exatamente. é- e eu acho que uma das coisas que mais incomoda a gente como pai, como mãe, é eu amo demais e não consigo resolver. É, Eu acho que isso é avassalador, assim. é. E por outro lado, eu tinha na minha cabeça que eu falava, não tá certo isso, não pode, essa criança não pode ficar assim, até quando, né? Por que que ele tá assim? E essas questões não tinham respostas para mim. Eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E eu Sim. não conseguia entender o porquê daquilo dele. Porque eu falava, porque de um modo geral, o Leonardo é uma criança muito calma, ele é muito dócil, ele é bonzinho. E eu falava, meu Deus, parecia que ele estava ali dominado. Assim, você falava, meu senhor, não é? É Se coisa de outro transformava. totalmente transformado. Então era bem assustador, assim. Você falou, é uma palavra de impotência, assim. Você fala, meu Deus, eu não vou conseguir ajudar ele, né? É bem, bem difícil. A gente nessa condição se sente muito fraco mesmo. E aí Totalmente. não é nem um pouco legal. É. Aí é o seguinte, eu não me lembro, você me encontrou pela Pri, eu acho, né? Como é que você me Pela, achou? pela Pri. Aí eu fiz Exatamente. uma live, foi numa live com ela? Isso, exatamente. Eu sigo a Pri, né? E aí eu assisti uma live que você fez com ela. E, nossa, tudo que você falou ali se encaixou, fez muito sentido para mim. Aí eu comecei a te seguir no Instagram, assistindo seus stories, tudo. E aí eu lembro que eu te procurei, eu te mandei um direct. Eu pensei, imagina que ele vai responder para mim, né? Quem sou eu, né? Eu falei, imagina que o Anderson vai responder, mas eu vou tentar, porque realmente eu estava muito desesperada. E aí eu lembro que eu te gravei um áudio e você não demorou. No mesmo dia, assim, você me respondeu umas horas depois. Eu falei, cara, ele me respondeu, eu não acredito. E você já me deu alguns toques ali. E ali eu já Uhum. comecei a aplicar. E aí a resposta já começou a ser diferente no Leonardo. Eu fiquei Legal. encantada com aquilo. Eu falei, meu Deus, né? Tem solução. Ô, Camila, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Imagina que o Léo estava naquela situação e você não tivesse ferramentas. Você ignora uma hora, ele cansa e ele não vai conseguir ficar 24 horas chorando, resmungando, ele parava. Então você iria vencer pelo cansaço, inevitavelmente. Como é que tu acha que seria o Léo na fase adulta? Se Ah, você nunca tivesse solucionado, o que tu acha que poderia acarretar nele? Você como uma visão de mãe, assim, de olhar eles, cara, que homem ele iria se tornar? O que você Ah, imagina? desequilibrado, né? Eu acho que é uma palavra que define bem, né? Sem equilíbrio emocional, realmente, assim.
para as decisões, né? Para se posicionar diante de uma situação de dificuldade, de contrariedade, que é o que geralmente acarreta as birras, né? É Sim, quando houve um não, é quando não tem o que quer. Eu acho sim, que ia continuar sendo essa criança birrenta, né? Só que ia se tornar um adulto birrento, que é muito pior, né? com certeza. O que você acha que ele ia perder na vida? Ah, muita coisa, né? Muita coisa. Ixi, não sei nem pontuar, mas eu acho que sucesso, bons relacionamentos e eu acho que equilíbrio, paz interior, paz Ah, emocional, né? Acho né? que Tá tranquilo com ele mesmo, né? exatamente, exatamente. Doido. Tá, aí você me conheceu lá pela Pri, você começou a me seguir e você veio fazer o treinamento PAP, que é o Paternidade Alta Performance. Que foi Foi. um dos que você fez, né? Camila consumiu tudo, eu acho, quase, praticamente. Isso é muito bacana. É uma das coisas que me deixa muito alegre, Camila. Você, como profissional, também deve ter essa percepção. Quando você oferece, entrega uma coisa para alguém e a pessoa diz assim, cara, eu quero mais, eu quero de novo, eu quero consumir mais, isso está me fazendo muito bem. Isso me alegra demais, porque eu sei que o nosso produto não é um produto que a pessoa consome, não quero mais, não serve, não funciona, mas pelo Antes, contrário. antes do PAP, eu fiz primeiro Os Sabotadores. sabotadores. Eu fiz Aham. primeiro Sabotadores, que foi numa live que você fez e você comentou sobre os sabotadores e você abordou mais os adultos nessa live. Sim. E ali eu falei, caramba, quem precisa de ajuda sou eu, não é o Leonardo. Exatamente. Aí eu falei, vou fazer. Aí, nossa, me interessei. Aí eu comprei os sabotadores e foi fantástico, né? Os sabotadores foi. A Adri até colocou aí, foi os sabotadores primeiro. É. E aí eu fiz A depois Nath. os sabotadores, já fez assim, né? Tipo, já tirou aquela Abre, né? funda, já abriu. E aí depois, acho que de uns 3 meses, eu comprei o PAP. Tá. E aí me conta assim, você começou a assistir, nem vamos tocar no Léo ainda, você começou a assistir o treinamento. O que é a primeira coisa que abre na sua cabeça? Qual é a primeira percepção ou as maiores percepções? O que acontece? Dói até falar isso, mas acho que é ver que eu tava fazendo tudo errado. Assim, é desconstruir uma ideia que eu tinha e que eu sempre, a gente, é o que você fala, a gente sempre busca ser a melhor mãe, o melhor pai, né? Sim. Só que, sem dúvida, só que eu tinha, acho que uma visão diferente, né? E que estava longe do que eu queria encontrar, do que eu buscava. Acho que foi descobrir isso, foi o que mais me mexeu, assim, eu falei, caramba, Queria ir pro norte e estava indo pro sul. exatamente, exatamente. Você quer ir para Bahia, você compra uma passagem para qualquer outro lugar do O Rio sul. Grande do Sul. Sim. É, eu vi que estava totalmente diferente do que eu buscava. E até por conta que eu já comentei com você, pela escola das crianças ter a escola da inteligência, eles já tinham também essa pegada de inteligência emocional, isso sempre me atraiu, eu sempre gostei disso. Aí eu falei, pô, agora eu tô no caminho certo. E aí eu comecei a identificar em mim, e principalmente, acho que antes da mãe, na Camila, na pessoa mesmo, assim, coisas Uhum. que eu tinha que A eu Camila Mulher. na Camila mulher, Mulher. exatamente. Antes de mãe. Ok, entendi. Começou a trazer coisas para mim dos meus relacionamentos, eu como filha, da criação, de tudo, né? E como tudo isso refletia na mãe Camila, né? E Uhum. como tudo isso refletia e estava refletindo de uma forma que eu não queria. Então eu tive que desconstruir um conceito que eu tinha para Uhum. depois começar a engatinhar e a trabalhar aí no que realmente eu quero de fato. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho bem interessante até para as pessoas entenderem e eu gosto de ouvir isso. Antes de você fazer o PAP, você se considerava uma mãe ruim? Não, Não. Você não. acredita que você fazia, ou seja, que você educava o Léo e a Bia de uma forma que é totalmente diferente do que normalmente se educa? Não, Não. Tava não. dentro do padrão normal, que toda mãe faz, né? Se você juntar Do os coleguinhas no convencional. aniversário, vê que todo mundo Eu faz me igual. achava, eu sempre me achei muito rígida, assim, muito exigente. Tá. O que hoje eu vejo assim que não é ruim, mas que dá para ser de uma forma mais leve. Equilibrado. Mas exatamente, mas eu sempre fui de não é não.
Só que eu era aquele não, e assim, eu nunca cedia. Então, se eu ouvia as pessoas, ai, tadinho, ai, coitado. E eu não, já falei não, eu vou até o final. Então, eu sempre fui muito rígida. Mas eu via que essa rigidez era muito da Camila, a mulher. Entendi. Não era o que de fato eu queria ali naquele momento com a criança. Era muito mais uma autocobrança que eu tinha comigo, exatamente. Por isso eu te É, falei, eu tive que desconstruir muita coisa que eu ainda estou construindo. é um segredo que as pessoas não sabem. Você projeta você sobre os seus filhos. Não tem. Não, É difícil de assumir isso, Anderson. É eu difícil. sei, eu Aceitar. sei. Eu sei demais isso. É. Deixa eu contar um segredo para vocês. Muitas vezes eu saí da minha cama de noite, me sentei no chão e chorei. Muitas vezes. Pela forma de educar minha filha. De não conseguir algumas coisas. Quando eu comecei a entender, não foi uma, não foi duas vezes que eu chorei. De cara, que merda que eu não consigo. Tem que ter alguma coisa. Aonde que eu tô errando? Por que que eu não consigo botar em ordem? Isso me Olha, eu não marca saía da bastante cama, eu chorava no travesseiro mesmo. no travesseiro. Nossa, demais. Isso me Quantas marca vezes? bastante, Camila, pelo fato da pergunta que eu fiz para você. De provavelmente eu e você educávamos muito parecidos. Porque é o que todo mundo faz. Só que a gente queria ir para a Bahia e tinha comprado passagem para o Rio Grande do Do Sul. Sul, é. Cara, É. então isso é muito louco, que todo mundo está fazendo isso. Está querendo levar os filhos para um lugar e está empurrando eles para outro. É um É. paradoxo muito doido, é antagônico, é assustador, a verdade é Sim, essa. sim. Tá, Por isso que eu então eu só falei, queria... dói, na hora que você enxerga isso, você assim, é uma mistura de sentimentos, assim, você te dá uma pane. Aí, que eu te falei, você tem que desconstruir uma coisa que já está enraizada dentro de você, né? Você fala, meu Deus, e agora? O primeiro momento é meio assustador. Você fala, mas eu não vou conseguir, como assim, né? Mas, mas dá. Dá, com certeza dá. É. A gente tem que se permitir, né, Camila? Tem que deixar a coisa. Exatamente. Se Acho que você o não primeiro, deixar. eu sempre costumo, aliás, uso isso muito na fisioterapia. Eu falo que o primeiro passo é sempre o mais importante. É aquele passo, é a tomada de decisão, é você conseguir dar o primeiro passo, é você encarar a coragem, assumir o medo, assumir as consequências. Depois disso, é não parar, vai. Persistência, né? O primeiro passo, a continuidade e a expansão do negócio. Exatamente, exatamente. Ótimo, legal. Eu penso bem parecido com isso também. Tá, aí vamos lá. Camila teve esse impacto depois que ela viu o treinamento, que ela começou a entender, começou a desconstruir, percebeu que tinha bastante coisa da Camila mulher envolvida com a Camila mãe, né? Que a gente percebe, é inevitável. E aí você pegou as ferramentas e começou a aplicar no Léo. O que que aconteceu? Absurda. Uma transformação absurda no comportamento dele. Foi muito rápido. Eu não sei se você lembra na época. Foi Lembro. muito rápido a transformação dele. Que foi me conectar com ele, né? Foi me aproximar dele. E acho que eu lembro a coisa que você me falou que mais me marcou e que nos treinamentos também é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Não adianta a gente querer mudar o comportamento da criança. A gente tem que entender a emoção que está por detrás daquilo. Eu acho que isso, nossa, se tivesse uma frase que eu pudesse falar de dica para todo mundo que está assistindo a gente, é isso. A gente só se preocupa com o comportamento. Aliás, nós adultos, nós estamos acostumados a julgar o comportamento de todo mundo, não só das crianças, né? Quando, na verdade, a gente não sabe o que está de trás dali. E O que a aquela pessoa está criança... vivendo, né? Exatamente. E a criança, como você me ensinou, né? E a gente sabe disso. Ela é um livro em branco. Nem ela não sabe o que ela está sentindo. É a gente que tem que ir guiar e monitorar. Então, quando eu descobri isso, que eu comecei a me conectar com os sentimentos do Leonardo, nossa, foi muito rápido. Em uma semana ele já não fazia mais birra. Aí depois, na segunda semana, ele já estava conseguindo controlar. Ele tinha aquelas sensações de que ele ia entrar numa crise de birra, mas ele já começava a controlar. Foi muito rápido mesmo, assim. E aí, consequentemente, eu também consegui começar a me controlar mais, ficar mais calma, não me alterar no momento daquele. Então, graças a Deus, foi rápido com o Léo, viu? Que Graças a legal. Deus. O que mais que você percebe hoje no Léo depois de você ter feito o treinamento?
Ah, eu até já andei contando para você, né? Assim, é lindo de ver como ele pratica as ferramentas, né? Sem que eu fale para ele, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. É incrível como ele tem empatia. E os primeiros sinais de empatia dele, ele demonstrou comigo. Em Uau. alguns momentos, em alguns momentos em que eu não estava bem, muitas vezes que a Bia estava tendo crises de birra. E eu naquele impasse, né? Eu querendo aplicar as ferramentas, mas ainda tendo muita coisa que aprender, que mudar. E eu acabava ficando muitas vezes ali nervosa. Às vezes eu me controlava, mas começava a escorrer uma lágrima aqui, chorando ali. O Leonardo vinha, ele me abraçava e falava: mamãe, calma, mamãe, a Bia vai passar, a Bia vai acalmar. Ou muitas Uau. vezes, e hoje eu vejo isso, inclusive eu conversei com a Andriele essa semana. A Bia tá, Anderson, numa fase agora muito difícil. Eu tô de novo agora é com a Bia. Agora é ela que tá. Sim. Tô tendo que. E tá bem difícil, porque agora eu tô confrontando com a personalidade da Bia. Porque o Leonardo, ele teve esses momentos de birra dele, mas ele é muito tranquilo, ele é uma criança muito calma. Mais passivo, mais, né? A Bia não, a Bia ela já tem uma personalidade forte, ela já confronta, ela com 2 anos e meio ela já responde para mim. Então agora eu tô tendo que me dançar mais aqui, né? E agora ele chega para Bia e fala: Bia, não faz assim, assim a mamãe fica triste. Ele fala, é dele. Ele chega para ela. Ou então, às vezes, ele vai nela, ele dá um abraço. Bia, por que você tá chorando? Bia, o que você tá sentindo? Ele fala. Que Muito fofo. lindo. E ela, não, Anderson, você tem que ver os dois. E aí ela responde, a Bia tá triste. Ela fala, a Bia tá Ah, que legal. triste. Ou então, às vezes, ela fala, a Bia não quer falar. Ela é mais, né? A Bia não quer conversar. E aí ele vem, ou então, o que eu acho o máximo, partindo de uma criança de menos de 5 anos, ele simplesmente ele não faz nada. Ele vem do meu lado, ele me abraça diante de uma situação dessa, assim. Então ele tá vendo que a situação tá difícil, ele tá vendo que eu tô ali, né, me dançando ali com a Bia. Ele vem, ele encosta em mim, ele me abraça. Então, assim, é muito. E às vezes ele me vê triste, ele pergunta, mamãe, como que você tá? Você tá chateada? Ele faz assim, né? E começa a nominar as emoções, Ele, né? ele já dá nomes muito. E o que é muito legal, depois disso, eu percebi o Leonardo, ele tem um quesinho de timidez, de se fechar muito, né? Isso desde muito pequenininho eu percebi. Ele era uma criança desde muito bebê observadora, ele é aquele bebê que ficava quietinho só observando. Então, mais introspectivo, isso sempre foi na escola também. E depois que eu comecei a fazer, a aplicar, né, as técnicas, tudo com ele, a escola até me chamou, eu fui lá, conversei, e eles me falaram da mudança do comportamento do Leonardo dentro de sala, dentro do convívio com os amiguinhos. Na Mais escola, seguro? muito mais. Antes ele era aquela criança que sentava no cantinho, baixava a cabeça e ficava chorando. Aí, com o tempo, ele já passou a se posicionar. Antes ele não dava a opinião dele, ele não se colocava. Agora ele já fala. Ele fala, né? Então, assim, na escola demorou uns meses mais. Assim, em casa comigo Sim. foi um pouquinho mais rápido. Mas a mudança dele, no ano, a professora falou para mim, ela falou, é incrível ver como o Leonardo amadureceu. Ela falou, né? Como ele amadureceu. E isso foi o ano passado, né? E aí, esse ano, nossa, o comportamento dele tá ainda mais maduro, assim, é incrível de ver ele aplicando com os amigos, assim. Uma vez a gente estava numa situação no shopping, tava com um casal de amigos com a amiguinha dele, eu não sei nem se eles estão online aí assistindo a gente, e ele foi ali. E é natural, isso que é legal de ver. Ele foi e fez assim, porque a amiguinha dele ficou chateada, ficou irritada lá, deu aquelas crises de criança. Ah, mas eu quero isso. Aí ele foi lá, não, Lelê, mas tudo bem, toma, eu te dou o meu, né, pra você, sabe? Assim, então ele foi ali, e é sozinho, né? Isso que é legal de ver, assim, parte dele, né? É O muito Léo vai louco. fazer 5 anos em junho ou Ju- julho? Junho Junho. agora. Junho agora. Isso. Cara, que incrível. E
o legal é que você não precisa forçar as ferramentas para funcionar nele, né? É natural. Nada. Ele começa a Natural. absorver, aquilo faz parte dele, né? Sim, Deixa eu te fazer exatamente. uma outra pergunta. Ele já está aplicando com a Mana. E o Léo Já. assistiu o treinamento? Não. Deixa Peraí que eu vou pôr o carregador aqui, vai falando. Tá, tranquilo. Cara, isso é muito incrível de ver. Não, de jeito nenhum. Mas é incrível como começa a fazer parte da pessoa. Você É. absorve aquilo como parte do seu dia a dia. É normal você olhar a pessoa com outros olhos, você se posicionar de uma forma diferente. Me chama bastante atenção o caso da empatia, porque empatia é o sentimento mais sofisticado que existe, né? Ela é o sentimento que há uma necessidade, maior empenho e esforço do próprio ser humano para ser empático. E, cara, ver uma criança com 5 anos fazendo isso conscientemente é muito bacana. Então, e espontânea, né? É conscientemente, espontâneo. espontaneamente, né? Não é que eu falo, né? Ah, vai lá, faz tal. Não, é dele, assim, é dele mesmo. Que bacana. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com você, que eu comecei a falar até e fugi um pouquinho. E aí, o fato dele ter começado a ter mais eu acho que essa autonomia mesmo, essa segurança dele poder se posicionar e expor, é muito curioso, Anderson, como hoje em dia ele me procura para conversar. Como essa conexão ficou tão legal. Ele me procura quando tem alguma coisa que está incomodando ele não abaixa mais a cabecinha, não chora, não. Ele me procura. Geralmente é no momento antes de dormir, que eu converso bastante com eles. Ele sempre me fala, mamãe, tem tal coisa que está me incomodando, tem tal coisa, por quê? Por que que é assim? Por que que não é? Então, eu acho isso muito importante, porque aí ele... Esse processo é muito legal, Camila, porque é o seguinte, ele te identifica como uma pessoa que traz segurança para ele, ele identifica o que está acontecendo dentro dele e ele consegue te buscar ou com alguma sugestão ou com alguma indagação. Tipo, ele já consegue solucionar as suas próprias necessidades internas dentro da proporcionalidade de uma criança de 4, 5 anos de idade, obviamente. E isso é muito importante, porque tem um monte de adulto. O que você tem? Não sei, não tem nada, me deixa quieto. Essa pessoa não consegue fazer o que uma criança, o Léo, consegue fazer. Cara, isso é incrível. E às vezes eu vejo, e é bonitinha essa conexão que eu tenho com ele hoje, porque ele é tímido, assim, ele é mais fechadinho, mas eu já tenho essa conexão com ele. Então, quando eu vejo que ele não tá legal, eu pergunto para ele: você quer conversar agora? Ele fala: não, mamãe, agora não. E aí, muitas vezes, depois ele me procura. Então, Respeito assim, espaço, legal. exatamente, eu respeito o momento dele, eu deixo ele, porque eu acho importante isso que a gente tá falando, ele identificar o que ele tá sentindo, não forçar a barra, né? E tem dado super certo. Nossa, isso é uma coisa até que eu queria te perguntar. Você chegou alguma vez a ter que falar pro Léo, cara, na escola você tem que se posicionar, você tem que falar o que você pensa. Você teve que fazer isso, não? Antes do treinamento, nesses momentos mais de... Acho que foi antes só, eu chegava a falar, porque a gente teve algumas situações de amiguinho bater, de amiguinho, sabe, pegar o que ele estava fazendo. E eu nunca falei para ele, ai, bate também, faz isso, porque isso eu nunca achei certo. Mas eu sempre falava para ele, você tem que se posicionar, filho. Você tem que falar, você não pode deixar. Então, assim, eu cheguei a falar, mas muito antes isso, vamos dizer que no começo do ano. Né? Depois já não. Depois foi uma coisa natural que foi do comportamento dele. Porque você trabalhou a segurança dele, não a posicionamento, comportamento, segurança, sentimento. Então, se eu estou seguro aqui dentro, eu passo o que precisar, eu não vou parar. Exato, eu vou conseguir me posicionar. E é geralmente, como a gente vê nos pequenos detalhes, que os pais fazem ao contrário. Assim como a birra, levanta do chão. Vai na escola, se posiciona, fala o que está acontecendo, briga, te defende. A gente sempre trabalha no lado externo. E eu achava e é por isso que não funciona. Certo, que nem eu te falei. É porque a gente foi ensinado assim, né?
É o que a gente foi ensinado assim. Tá, deixa eu te fazer outra pergunta. Eu já vi toda essa questão dessa mudança que você está falando, desse teu posicionamento. A Camila mulher entendeu, a Camila mãe se posiciona, vem para fora, começa a ajudar o Léo ajuda a Bia, o Léo ajuda a Camila. E que história é essa que seus pais começaram a perceber alguma coisa? Como é que isso respingou lá? Aliás, não sei se eles estão online aí. Então, não, demais. Os meus pais são meu braço direito e esquerdo, eles me ajudam demais. E como essa mudança no Leonardo foi muito brusca, né? No bom sentido, foi muito rápido, porque ele tinha essas crises de birra aqui na casa deles também, com eles, né? Então, e aí eu comecei a compartilhar com eles o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo com você, né? E, de fato, meus pais começaram a fazer a mesma abordagem. Meus pais começaram Uau! a fazer de uma forma, né? E o resultado, com certeza, foi bom, né? E é o que eu te falei, como a gente viu a mudança, e acaba sendo natural agora, né, Anderson? Por mais que às vezes ainda é difícil, que nem eu te falei, agora a Bia tá numa fase bastante difícil, mas a gente Sim. tem que ficar firme e forte, né? Toda hora tentando. E é muito legal, porque agora a família inteira já faz, já, né? E eu divido muito com eles, né? Eu compartilho muito com eles. Nossa, quando eu comprei seu treinamento, eu só falava disso. Que legal. Eu, Muito bom. Nossa, porque eu aprendi tal coisa, porque eu aprendi isso. E às vezes um jeitinho de falar, né? Que às vezes você fala, não faz isso, não, você pode falar de um jeito diferente, faz aquilo, né? E assim, e sempre trocando, compartilhando. E como eu te falei, eles são meus braços direito e esquerdo, eles me ajudam demais. Sim. Então é muito bom poder contar com eles da mesma forma, né? Agora a gente falando a mesma língua, né? Isso, indo para o mesmo lugar, né? Do treinamento, tu lembra qual estilo parental que deu o teu? Tu lembra ou não? Olha, deu fundamentador, mas Tá. deu um pouquinho mais pro fundamentador, mas muito do simplista. Do simplista. Tá. É, é, É geralmente o que mais dá nas pessoas, é o simplista. é. Ah, você comprou um treinamento para entender como ser mãe para você e você está trabalhando com 3 gerações diferentes. Você percebeu É, disso? é. É incrível, né? Fantástico, né? É. Cara, isso é fora do. Geralmente está fora do nosso radar isso. Sim, sim. 3 gerações, a gente agora, se você olhar, você vai perceber, mas tem a quarta, que ela ainda não existe, que é os Ah, filhos do já Léo. tá trabalhada, né? Que é os Já. filhos do Léo. Ele vai conseguir Meus fazer netos, isso, os seus netos. vai ser. Cara, isso é impressionante, né? Como o nosso posicionamento pode mudar gerações. Por isso que eu chamo de geração PAP. É. Paternidade e alta performance é uma geração, de uma geração para outra geração. É um efeito dominó do bem, sabe? É uma coisa incrível. Assim. A última pergunta que eu quero te fazer. Você comprou o nosso treinamento naquela época. Antes de você comprar o treinamento, eu sei que você estava precisando. Você achou que era caro? Achei. Na época eu achei. Normal, Né? eu só queria Na saber. época Não, na época eu achei, mas nossa, depois que eu comprei, eu falei, meu Deus, por que que eu não comprei antes? Vale cada centavo, cada. Mas aí acho que eu até brinquei com você, achei, porque uma das coisas que mudou também foi a minha forma de ver as coisas em questão de dinheiro, de investimento, de tudo isso. Então, na época eu achei. A gente acha Mas, que aquilo é caro. E no primeiro momento, porque a gente olha a cifra, a gente olha o número, né? E é, depois a gente entende que o que tem preço não tem valor. O que tem exato. valor não tem preço. Se É, você coloca preço nos seus filhos, eles perdem o valor, porque eles viram um é, produto para serem sim, comercializados. Aí a gente começa, que nem você falou, muda a nossa percepção de dinheiro. Tanto é que você já fez os sabotadores, o PAP, a mentoria. Eu já nem sei mais, já perdi a conta de quanta coisa você já e vou fez. fazer o workshop agora. Aí, ó, viu? Tá no workshop com a gente, aprendendo É o que eu sempre. falo, é o que eu falo para você. E cada vez que a gente está aqui participando, que eu escuto tudo, aprende alguma coisa. É alguém compartilhando uma situação nova. E é que nem eu te falei, agora eu tô passando de novo essa situação de birra com a Beatriz. E tá sendo completamente diferente.
Que você Porque tá a Bia é diferente, assim, outra criança, ela tem uma personalidade totalmente totalmente diferente. diferente. Então, por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando. Eu já fiz o PAP, eu já fiz acho que umas 3 vezes ele de cabo a Legal. rabo. E toda vez que eu escuto, que eu faço, né, as tarefas, tudo que você deu nas mentorias, fala, meu, olha, mudei tal coisa, podia ter feito diferente, porque eu acho que a gente está em constante mudança mesmo, e aí a gente enxerga de uma forma diferente, né? E é incrível como com o PAP, com os sabotadores, com as mentorias, com tudo, como isso, eu sempre te falo isso também, mudou a Camila. Não é a mãe, foi uma consequência, né? E que eu tô aprendendo, porque hoje eu tenho um filho de 5 anos, amanhã eu vou ter um de 6, eu vou aprender o que é ser mãe de um filho de 5 anos, de 6 E anos, ainda porque você nunca eu presenciou, né? nunca vi. Então eu acho que a gente está em constante, né? Tá toda hora aprendendo. Isso que é muito legal. Então, não me canso de ouvir, de escutar. É bom, é bom. Se tu pudesse, assim, se pudesse não, poder você pode. Eu queria que você resumisse o resultado todo que você tem do PAP em uma frase. O que que seria? Nossa, difícil. Em uma frase. Nossa, agora você me pegou. Deixa eu pensar. Eu acho que a paz não tem preço. E quando eu falo a paz, é em pensar que realmente eu estou em paz com o meu coração e com os meus sentimentos, com a minha cabeça, em relação à educação dos meus filhos, do que eu tenho feito no meu dia a dia, do exemplo de pessoa que eu estou sendo para eles. Então, eu acho que a paz nesse sentido, é de que eu estou no caminho certo, de que agora sim. E acho que é difícil em uma frase, Anderson, é muito complexo. Mas eu acho que, né, inteligência emocional é a base do sucesso, vai, eu diria. Acho que talvez essa é uma boa frase, vai. Inteligência emocional é a base do sucesso em tudo, em Legal, tudo. muito bom, muito bom. Acho que é isso. Eu pergunto porque eu acho que uma frase às vezes nos ajuda a manter a direção, né, o alvo que a gente quer. E porque eu percebo que as pessoas não conseguem formar essa frase antes de fazer o treinamento. É muito complicado. Quando você me fala de paz, eu sei que você não está falando de paz porque não tem uma criança chorando. É porque É, você está em paz, que está fazendo a coisa certa, que entendeu como. isso. E Então, essa paz, assim, essa paz de realmente falar assim, eu tô no caminho certo, sabe? Eu tenho certeza que os meus filhos vão ser crianças de sucesso, que vão ser adultos inteligentes, emocionalmente falando, né? É bem isso, é essa paz que eu tô te falando. E é eu essa paz que entendi. cada dia eu tô plantando um pouquinho mais dela, construindo. E é uma construção diária, né? É uma construção diária. Que legal. Cara, é incrível, incrível. Eu adoro te ouvir porque me traz muita satisfação de saber que não tem a ver com eliminar a birra agora, mas com realmente o Léo e a Bia desfrutar de uma vida de verdade melhor do que nós. É, exatamente, exatamente, A gente está exatamente. consciente dessa possibilidade, assim, e que isso vai acontecer porque a gente está fazendo o que precisa ser feito, É. não só o que a gente vamos levando, não, mas absorver isso de uma forma aplicável, repleta de amor, mas com as ferramentas certas, não só o amor é extremamente importante, é a coisa mais importante que existe, mas se eu não souber amar ainda que eu ame, eu acabo prejudicando quem eu mais amo. Isso é uma É, coisa que é outro paradoxo para mim, que eu fico, como eu é. posso prejudicar quem eu mais amo? Não faz sentido nenhum, mas é exatamente o que acontece. E eu acho que Impressionante. uma outra coisa também, Anderson, no início a gente falou, né, daquela sensação de impotência que a Uhum. gente fica diante de uma situação em que a gente não sabe o que fazer. Hoje em dia, eu já consigo me manter mais calma, mais centrada, focada, porque por mais que ali naquela hora eu não tô conseguindo o objetivo que eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu não tenho mais, às vezes, essa sensação de impotência. Hoje em dia, já tenho mais uma segurança de falar: não,
é isso que eu tenho que fazer. Uhum. Então, e eu tô te falando principalmente por conta dessas semanas, que a Bia ela tá numa crise de birra, assim. Eu tô ainda garimpando ela, tentando entender o sentimento, o que tá acontecendo com ela. E às vezes vem querer aquela me dá aquela sensação de impotência de novo, mas aí eu paro, eu falo, não, eu tô no caminho certo, eu sei, e aí eu continuo aplicando as ferramentas com ela e eu vejo que tá dando resultado. Sim. Com ela um pouquinho diferente, tá mais Sim, porque ela difícil. não é o Léo, vai ter tempo diferente, Exatamente. claro. Mas já não dá mais a mesma sensação de impotência, agora já dá essa sensação de segurança de falar, não, é isso que eu quero, eu sei que é isso, mais firmeza, assim, né? Isso é muito bom. E não só, de repito, eu vou falar, não só na criação dos filhos, em tudo que a gente vai fazer na vida, né? Dar essa segurança, isso é muito bom. Eu não conto para as pessoas que o papo é para eles, mas eles acham que é para os filhos, mas eu nunca conto que é para eles, na verdade. É porque para os filhos as pessoas investem, né? Para a gente, não, não preciso, né? O pior é que é o contrário, sabia? Ah, é? Infelizmente, Jura? infelizmente, é. Meu Deus, gastar dinheiro para ensinar meus filhos? Tu acha que eu não sei como é que se faz isso? É o que todo mundo pensa, infelizmente. Verdade, verdade. Mas é muito legal, assim, de ver os resultados. É uma das coisas que me fascina bastante. Eu digo que o papo praticamente virou uma causa social já, de poder alcançar a sociedade como um todo. Porque o resultado é extraordinário, assim, de ver as crianças, de saber que elas serão felizes, saber que elas podem viver vidas extraordinárias, que de fato elas vão ter sucesso na vida, porque é comprovado cientificamente que exemplo, sucesso financeiro tem a ver com emocional, sucesso do relacionamento tem a ver com emocional, sucesso na carreira tem a ver com emocional, enfim. Então a gente já sabe disso já, agora é só a gente aplicar para os nossos filhos chegarem nesse lugar. Camila, eu quero mais uma vez te parabenizar, você é uma mãe incrível, tá? Eu fico satisfeito, feliz, é verdade, acho que é a palavra, de ver o teu empenho, a tua dedicação, né? Como eu falei, a Camila não tem 3 bracinhos, não tem 4 perninhas, trabalha fora o dia inteiro, tem 2 filhos criando sozinha, embora tenha o papai e a mamãe dela que também dão uma força. Ninguém faz nada sozinho na vida, a verdade é essa, mas consegue. Porque ela quis, porque você se abriu, porque você permitiu aprender, não fechou, eu já sei tudo, e só birra, vai passar, daqui a 3 anos não faz mais birra, vai fazer a vida inteira, vai se prejudicar. Você se abriu, se permitiu para isso, e por isso eu queria te parabenizar. Obrigada. A gente chama isso de um coração ensinável. Com muito certeza. bacana, muito bacana. E é tão triste quando a gente vê que tem pessoas que ainda têm aquele cabresto, né? Aquele tampo na visão que você tenta conversar, você tenta ensinar, você tenta mostrar, não ensinar, né? Porque eu não tenho essa pretensão, de achar, não. Mas olha, poxa, você procurou ver dessa forma, você pensou nisso. E aí tem gente que tem aquela ignorância mesmo, né? No sentido correto da palavra, e não se abre, né? Não quer ouvir, não quer aprender. É triste ainda de ver. Aí eu penso que nem você, falar, coitada dessas crianças, né? Não, mas a gente está fazendo a nossa parte. Fica bem nítido depois que a gente faz o treinamento, né? Quando a gente olha para os lados, meu Deus, quanta coisa errada, olha lá, olha lá. Fica, não fica? Fica demais. Você fica, nossa, aquele pai é fundamentador. Não, não, esse pai é assim, nossa senhora, olha aquilo. Olha aquela desaprovando, né? Às vezes a gente faz alguma coisa e fala, não, eu não posso ser assim, eu tenho que ser assado. A gente começa a se corrigir, né? Observar. Que nem a gente falou no começo, porque é fácil julgar os outros, né, Anderson? É fácil você olhar, né? Então, é bom que às vezes a gente olhe os espelhos, né? Fala, opa, preciso melhorar tal coisa, né? Sim, é que nem eu falei, todo dia aprendendo, né? Cada dia uma situação nova. Crescer continuamente, né, Camila? Sempre. Legal. E transbordar. Outra coisa que eu aprendi com você, transbordar. Isso é muito bom. Quando a gente transborda, a gente contagia as gerações, a gente contagia os colegas de trabalho, as amizades. Isso é muito bom. É natural, acaba sendo também um processo natural, porque todo mundo vê que você tá bem, que tá dando certo, que você tá o sucesso, enfim, e isso acaba sendo contagiante. Isso é muito bom também, né? Que bacana, muito bom, cara. O Léo e a Bia estão em boas mãos. Isso. Ai, que bom. Muito bom. Fico muito feliz. Sabe que você pode contar com a gente para aquilo que você precisar. O negócio dos treinamentos é bem isso daí que você falou. Você já assistiu 3 vezes, assiste 30, porque a gente sempre aprende coisa nova. Eu assisto o meu treinamento várias vezes, tá? Eu volto para assistir.
porque realmente refresca a minha mente, me ajuda em Sim. bastante coisa. Então, vale a pena a gente fazer várias vezes. E, mais uma vez, eu queria te parabenizar e te agradecer por você ter participado. Já faz 50 minutos que nós vamos estar na live agora, passa muito rápido, cara. Ai, eu entro nervosa, eu falo, ai meu Deus, o que que eu vou conversar, né? Eu falo, ai meu Bem Deus, simples, como a que gente vai... bate papo dos nossos... O que nós vamos fazer? Parece aquele monte de mulher que se junta pra falar dos filhos. E o teu? Ah, o meu faz aqui, pronto, é a mesma coisa. A gente tá conversando para os nossos filhos. 40, 50 pessoas aí olhando a gente. É. Você tá Aí acostumada, a gente eu finge não. que tá sozinho, a gente finge que tá sozinho. É verdade, Então, mas Camila, é isso mesmo. muito obrigado, Eu tá? que Por você agradeço. compartilhar, abrir a tua intimidade, que você fala, meu filho faz birra, não sei o quê. Tinha horas que eu me sentia impotente, você compartilhar, na verdade, abrir a sua vida mesmo para as pessoas. Sim. E eu acredito que isso ajuda bastante, porque ninguém é diferente nessas questões, todo mundo passa por isso e todo mundo pode resolver. Então, eu queria te agradecer por você compartilhar, por você ter aceitado mais uma vez o convite de fazer a live com a gente. E dizer muito obrigado de coração mesmo, por você cuidar muito bem do Léo e da Bia, tá? Obrigada. Cuida. E eu sempre já te falei também e te agradeço. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de te conhecer e de estar aprendendo cada dia um pouquinho mais, sempre mais, Que legal. pelo nosso futuro aí, dos nossos pequenos. É isso aí. Gente, você que está assistindo nós aí, nós aqui, se você não entrou no grupo do Face lá, entra lá no grupo do Face. Se você não se inscreveu ainda para fazer o workshop, se inscreve. Aproveita, convide alguém para fazer. Nós temos mais de 200 inscritos para fazer esse workshop, vai ser bem legal. Para você receber algumas ferramentas aí e aplicar com seus filhos, cuidar bem deles. E a gente já tem esse objetivo, a gente só precisa lapidar para realmente conseguir aplicar esse objetivo. Então, E é o que você falou, né? Vamos nos tornar a geração PAP, que nem você falou, que nem eu falei agora, a gente transbordando, a gente vai contaminando cada vez mais pessoas no bom sentido e vamos tendo crianças cada vez mais com uma inteligência emocional, saudáveis emocionalmente. E isso vira uma bola de neve positiva, né? Assim, vai contagiando e a empatia só vai começar a ser maior, as conexões entre as pessoas, o respeito, tudo, né? E a gente vai conseguir construir o futuro melhor, como todo mundo fala, né? é o que E todo mundo quer. é o que todo mundo quer. E acho que a gente começa dentro da nossa casa. Se a gente conseguir fazer isso dentro de casa, o Os nossos resultado ser que humaninhos, a coisa vai. né? Então tá bom. Camila, obrigado. Uma boa Eu que noite para você, agradeço. um bom Obrigada, obrigada. descanso. Eu Precisar de fiquei alguma coisa? me dando parabéns também. Obrigada a todo mundo. Hoje Legal, todo né? mundo tem a cara, né, Anderson? Porque eu fico falando pra caramba nas lives aí, comentando. Não, mas é legal, é legal. Muito bom. Legal. Obrigado, Obrigada, Camila. gente. Um beijão Obrigada. para você. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo pra vocês também. Tchau. É isso aí, gente.